Mas é o que eu falei, no início você consegue planejar algumas coisas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quis foi levar o livro de linguagem corporal para dentro do confinamento, porque eu imaginava que você aprender as posições de mão, de olhar, de corpo, essas coisas assim, me ajudaria bastante a entender quem poderia ser um vilão, por exemplo, no jogo, ou quem tá sendo falso comigo de alguma forma. Legal. Então, isso, tipo, era uma coisa que pra mim faria muita diferença se eu olhasse um livro como esse. E eu acho que, assim, estratégia é fundamental em qualquer área da sua vida, seja num reality show como foi o Big Brother, ou seja numa carreira profissional, como você falou aí. Você vai entrar numa multinacional, você tem que bolar estratégias para você poder entrar naquele cargo que você deseja atingir, ou na sua carreira profissional como autônomo, seja como for. E dentro do programa, eu pensava, bom, o que eu vou fazer para poder, de fato, chegar lá e tentar chegar o mais longe possível dentro de um jogo? Você pensa algumas coisas, por exemplo, um plano meu era na primeira semana ficar mais quieta para não chamar tanta atenção, para não ir para um paredão. Não adiantou nada, foi pro primeiro paredão. Você foi pro primeiro paredão, eu lembro. Não adiantou nada. Ou seja, a estratégia é uma coisa que a gente tenta pensar milhões de coisas, mas ela pode dar errado. Então, a estratégia ela pode dar errado. Mas dando errado ou não, o importante é você ter plano A, B, C, D. Porque se você deu alguma coisa errada aqui, cara, vai para um outro plano e vai tentando bolar a estratégia de uma outra maneira. Então, o meu plano era esse, de ficar mais quieta para não gerar nenhum conflito com alguém na casa na primeira semana e não ir pro paredão. Mas, catou que teve um Big Fone na primeira semana de programa, e aí a pessoa, pra não se indispor com algumas pessoas, preferiu colocar as pessoas que estavam mais quietas na primeira semana. E eu era uma dessas que estava mais quieta. E aí eu falei, putz, essa pessoa, porque achou que às vezes, sei lá, que eu não ia brigar de volta, ou que eu não ia retrucar, sabe assim? Porque eu tava bem passiva na primeira semana. Quem que te indicou? Não lembro. Foi o João. João. Mas hoje em dia ele é meu amigo. Mas, assim, mas lá dentro eu fiquei brava, viu? Eu falei, caraca, mas assim, é uma coisa que faz parte do jogo, né? E aí a gente fica assim, cara, tanto que quando ele me indicou, eu falei, eu já imaginava que ele fosse me indicar, tanto que ele era a minha opção de voto também. Porque ele também era uma pessoa que eu não era muito próxima no início do programa. A gente foi se aproximar depois, mais pra frente. Mas a gente tenta as estratégias todas. A gente tenta estratégias tipo assim, eu vou ser, sabe, eu vou ser muito jogador e vou fazer muito isso ou muito aquilo. Cara, eu tentei segurar, por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte. Eu tentei segurar o máximo que dava. Hoje em dia, eu olho os meus vídeos, eu falo, gente, eu sou doida. Como é que eu fazia aquilo? Tipo assim, ó, gente, tem uns vídeos meus que eu ficava tão revoltada com algumas coisas que a gente vê dentro do programa de comportamento e tal. Cara, que eu falo gritando nos cortes, tipo, meu Deus. Tem até um que é muito engraçado, que virou meme e tal, assim, que eu até inclusive falando da Carol. E aí eu lembro que eu tava muito revoltada e eu falava assim, no rabo dela. Como é que eu falo isso, gente, no programa de TV? Eu nem sabia quem era a menina, se ela realmente o povo gostava ou não. Sabe, tipo assim, se era uma coisa... Você tava arriscando, né? Eu não sabia se era uma percepção minha ou se era uma percepção de outras pessoas. E a gente ficava naquela revolta de tipo, mas será que não é possível que o Brasil não tá vendo isso? Eu falei, gente, e se eu tivesse vendo errado, sabe? Se eu tivesse julgando errado? E aí, isso é umas coisas que eu antes de entrar no programa, eu achava que eu ia conseguir controlar o ímpeto de falar alguma coisa, sabe? De demonstrar algo. Quando chega lá, menino, o ser humano, a gente tem uma personalidade. Muda muito, né? Cara, a gente é ser humano. Se você vê alguma coisa que te incomoda ou não, você vai agir daquilo dali. Claro que eu acho que tem pessoas que conseguem, talvez, segurar mais um personagem dentro do programa. Mas é difícil. Pô, segurar personagem. Eu acho que esses que seguram, cara... Nem ator consegue, né? Gente, nem ator consegue. Nem ator porque consegue. já entrou pessoas que eram atores ali, não consegue. É difícil, gente, é difícil. Você tinha consciência, ou às vezes esquecia, por exemplo, quando você é indicada para um paredão, é natural que o programa nessa semana te dê mais foco, né? Enfoque em você, tem as falas, você já sabia mais ou menos o que você ia falar, ou você ia bolando durante o programa, esquecia as coisas? Cara, a gente vai bolando muito durante o programa essas coisas. Porque uma coisa é como a gente tem a nossa vida aqui fora, né? A vida real. Então eu sei muito bem como é a Sara num ambiente de trabalho, com pessoas. Se eu tô aqui com vocês dois, se alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu vou segurar, vou engolir, vou pra casa e tá ótimo. Aqui, no Critique você pode criticar, por favor. Aqui vai falar. Mas assim, você consegue segurar aquela informação, vai pra casa, digere aquilo e tá ótimo. Lá não. Lá você vai ter que acordar com a pessoa, dormir com a pessoa, escovar os dentes do lado da pessoa que falou uma coisa que você não gosta. Vai ter que dormir, dividir, tipo... arrumar. Comida, aquele negócio, assim, é difícil, sabe? Tomar banho junto. Literalmente. Então, tomar banho, fazer uma filinha pra tomar banho. E aí, tudo ali dentro acaba que gera um desconforto, que aí o banho é a gás. Até chegar o negócio de gás lá pra esquentar a água, demora. Você fica um banho gelado nos primeiros minutos. Aí aquela coisa começa a te irritar, isso, e a pessoa tá aqui do teu lado esperando você ir logo, porque se a água acabar, você entra na xepa e não consegue comer direito. Aí é um caos, assim, que vai fazendo. Mas eu acho que você vai aprendendo ali dentro do jogo. Então, acho que são situações.
Eu não sei como que é bolado as estratégias do programa, isso eu nunca tive acesso a isso, mas eu acredito que muita coisa a gente fica ali dentro, por exemplo, vou dar um exemplo. O ar-condicionado. O ar-condicionado, às vezes, está muito gelado, e aí você quer ficar mais quieto quando o ar-condicionado está mais gelado. Às vezes, o ar-condicionado está mais quente, você fica mais agitado. É a hora que todo mundo começa a se estressar e querer falar, e fala mais do que deve. Então, tipo, tem muita coisa aqui dentro do programa. Eles vão regulando. Muita cor, Cara, as eles cores. colocam. Eu até brinco com todo mundo que todo ganhador de reality show, isso é uma coisa das coisas que até fui atrás do Big Brother pra poder ver, todo ganhador, ele tá no quarto mais calmo da casa, da decoração mais calma. Então, todo ano que tem as decorações dos quartos, você pode reparar, os quartos que tem uma cor muito mais... Isso é semiótica, né? Então, assim, todo quarto que tá mais com uma decoração um pouco mais... que chama atenção, que geralmente é o mais bonito de lá de dentro, quem tá lá dentro a gente acha o mais bonito. É o que chama atenção, é o que a gente quer ficar assim que a gente chega na casa. É a galera que mais briga, é de onde saem os vilões, é de onde sai a galera que mais tá... que mexe com o psicológico, né? Então, acho que nesse caso do reality, ali dentro do Big Brother, a semiótica é uma das coisas que eles trabalham muito bem, assim. Isso tanto da temperatura quanto a decoração, como, sabe assim, o momento de fazer uma prova ou de fazer uma publicidade, tudo muito bem pensado. Cara, a equipe do Big Brother é muito inteligente. Você tinha uma leitura com propriedade, né? Você via todas as propagandas rolando lá dentro, a publicidade... Cara, eu lembro de falar isso lá dentro. Eu falava bem assim pra galera. Falava, gente, tá tendo publicidade até no jogo da discórdia. Deve estar bombando o programa lá fora. Porque não é uma coisa comum ter propaganda dentro do jogo da discórdia, não é um dia que tem. E aí, quando começou a ter dentro do jogo da discórdia publicidade, era tipo assim, uma marca gigantesca patrocinando. Sagaz, falei, gente, e não tinha no início do programa. Nas primeiras semanas, eram algumas publicidades já marcadas. Prova do líder, prova do anjo. Tinha alguns dias que tinha. De repente, a partir da quarta, quinta semana, começou a publicidade todos os dias. Mas com todo o barraco que rolou lá, você falou, você concluiu. Aí eu olhava, eu falava aquilo, eu falava, cara, deve estar bombando lá fora esse programa, porque tem muita publicidade. Estão colocando publicidade onde nem caberia, sabe assim, ó. Estão dando carro de jogo da discórdia, tipo... Não faz sentido, sabe? Tipo assim, ó, a galera dando carro no jogo da discórdia, sabe? Não fazia sentido. E aí de lá a gente fica, cara, tá bombando. O programa de alguma forma tá atingindo muita gente. Só que você não consegue ler lá de dentro quem tá bem ou quem não tá tão bem no jogo. Isso é uma coisa que você não consegue lá de dentro entender. Você tinha seus aliados também. O Gil, né? Foi o grande aliado. Sim, era minha duplinha dinâmica. Então a gente tinha os aliados, mas você não consegue ler as coisas. E foi como eu falei, você não consegue depois ler quem tá próximo de você quando você cria uma intimidade maior dentro de um programa desse, porque você vai sempre defender quem tá do teu lado. Então, assim, quando você virar... Porque lá dentro a gente vira irmão, né? Não é uma amizade. Você vira irmão e você quer defender... Cara, eu e o Gil, a gente defendia um outro. Falou mal de um, o outro já corria. Nossa, a gente caía matando. E assim, a gente nem concordava um com o outro, mas a gente defendia, sabe assim? A irmandade defendia. Bate a bola, né? Mas é o jogo, né? E assim, e aí foi como eu falei, a estratégia a gente tenta, mas não... Lá dentro sai do controle. Uma das dificuldades, eu imagino, não é nem a parte que você conversa ou briga ou discute com os outros, mas é realmente aquela parte de convívio. Você fala, fila de banheiro e tudo mais. Mas eu imagino, né? Nem tudo vai... Só pra quem assiste o 24 horas, mas tem coisa que você não vê, o cara que ronca, ou a outra lá que deixa o banheiro um estrupício e tudo mais. Você não dava uns momentos assim que você fala, não é o jogo em si, é aquela parte acessória ao jogo que tem a ver com as pessoas. Dentro do banheiro é um nojo aquele banheiro. Eu não sei que tem gente... Eu fico pensando naquele banheiro, eu falo assim, você pode ver assim. Mas quem que limpa, vocês mesmos? A gente faz uma limpeza por cima, mas tem uma equipe que vai lá uma vez a semana pra limpar um geral, assim. Coitados esses. Que eles trancam a gente, tipo, todo mundo no jardim, a gente fica trancado lá de fora da casa enquanto eles fazem uma geral. Mas é uma coisa que a gente... Nossa, tem uns banheiros... Cara, na minha edição, até hoje eu nunca soube quem fez isso, mas a gente tinha alguém que ia, sei lá... Fazia o número 2, limpava lá as coisas, deixava aquele papel aberto, assim, jogado no banheiro. Meu Deus, e era aquilo, tipo assim, às vezes... Carimbado. Às vezes no chão do banheiro, às vezes até colocava no lixo, às vezes no chão do banheiro. Aí você ficava assim, o que essas pessoas fazem na casa delas? Será que elas são assim na casa delas? Mas você não saia apontando os dedos, ó? A gente falava, a gente saía falando, a gente saía revoltado. Aí já era uma briga. A gente saía, quem foi que fez isso? Que não sei o quê. E a gente já saía revoltado. E os penteiros que ficam dentro do banheiro, a gente já ficava... Aí, nossa, a gente ficava muito revoltado. No Flow teve gente que fez na lixeira, até hoje a gente não descobriu.
Conta essa aí, Geiger. Fica aí, Explica tá? Eu ainda vou galera. descobrir quem foi. Fizeram na lixeira? Na lixeira. Eu sei, essa é uma lenda aqui que rola Na nos lixeira estúdios. de um dos estúdios. Graças a Deus eu não fui pra sala, né? Um belo pra dia, casa. chegou pessoas para limpar outro dia e falou assim, gente, quem foi cagou na lixeira. Cagaram na Mas lixeira. eu não sei se fizeram algum happy hour no Uma lixeira Não. igual essa, assim, ó. Foi tipo assim, dia no... que é isso? A gente não sabe se é alguém que odeia a gente, alguém que veio e Convidado. falou, vou deixar uma surpresinha. Se é alguém do Ou time se- que a gente decidiu nem ir atrás Tá pra vendo, não gente? achar um É isso. conflito. Deu uma dor de barriga. O reality acontecia... Não deu tempo de chegar, né? Na minha edição, a gente não chegou a achar cocô no lixo, mas a gente achou vômito. Tipo assim, da galera... Mas aí é